Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR ao vivo para todo o Brasil nesta segunda-feira, dia 25 de maio. Você nos acompanha neste momento pelo sba1.com, é o portal dos bons negócios, é o portal da notícia do agronegócio. Aquilo que é importante para você está na nossa página. Você acompanha também pelas parabólicas em todo o Brasil, pela Claro TV, pela Neo TV no Brasil e no Paraguai. E a partir deste momento, você está também no Mato Grosso do Sul, com sinal aberto pela TV Imaculada Conceição. Sejam todos bem-vindos. E olha, nós tivemos na última quinta-feira, depois de uma discussão, aquela discussão online da Câmara Federal, nós tivemos os números relacionados ao Plano Safra 2020-2021, eles anunciados, trazendo também os valores para alguns elementos que são importantes para o financiamento agrícola. Entre eles, o recurso para equalização de juros em 3 bilhões e 200 milhões de reais. Há uma expectativa sobre o lançamento desse Plano Safra, uma vez que a taxa básica de juros é muito mais baixa neste momento e os cenários para a safra 2020-2021 mudaram, sobretudo em algumas culturas, como, por exemplo, o algodão, que teve ali alguns prejuízos por conta do recuo em relação à demanda. De acordo com o que está sendo apurado, o lançamento do Plano Agrícola Pecuário 2020-2021 deve ocorrer no próximo dia 15 de junho. Sendo no dia 15 de junho e por os efeitos da pandemia, ele deve acontecer por maneira online e aí estaremos juntos transmitindo aqui, trazendo as informações ao vivo pelo canal do Boi, com a participação também dos nossos jornalistas, nossos colegas e também comentaristas aqui durante a apresentação do Plano Agrícola Pecuário. Olha, hoje é um dia diferente, tá? Um dia de feriado em São Paulo, por conta do adiantamento daqueles feriados. Nos Estados Unidos é feriado tradicional mesmo, por conta do Memorial Day, né? Um feriado importante para os norte-americanos, mas mesmo assim nós temos referências para os negócios com dólar. De onde vem essa referência? Essa referência vem basicamente por conta daquela gravação, não vou nem citar qual, você sabe disso muito bem, que se tinha uma expectativa muito ruim após a sua divulgação, não que não tenha sido ruim, mas não é tão ruim assim. E aí o mercado, que precificava uma situação até pior, acabou tendo uma situação talvez menos impactante do que aquela que muitos aguardavam. Com isso, o dólar recuava e recuava próximo à casa de 1% nesta segunda-feira. Veja na tela comigo como é que vem a moeda norte-americana agora. Nós temos agora até muito mais que isso, 1,91% de queda para o dólar. Dólar a R$ 5,46 mais 7. É isso mesmo, R$ 5,46 mais 7, queda de 1,91% para a moeda norte-americana. Portanto, vem baixa, já teve até uma queda até maior há pouco para a moeda norte-americana. E eu vou falar agora com Walter Pulga Júnior. Walter Pulga Júnior, que está em home office hoje, né? Hoje é feriado em São Paulo, no qual a BBM lá, ela adotou. Então ele está em home office hoje, mas está aqui conosco no Agricultura BR, no canal do Boi. Walter Pulga Júnior, hoje o dólar vindo numa queda, já chegou a 5,45, então a queda foi até maior, né? Eu via logo nas primeiras horas do dia o dólar caindo 1% e era muito claro o motivo. Agora vai caindo quase 2%. Pulga, é um dia de movimentação no mercado que traz o dólar aí para patamares bem mais baixos do que nós chegamos a ver nesse mês de maio. Boa tarde, seja bem-vindo. O dólar de fato chega, Fabiano, aos níveis mais baixos já de abril, ou seja, aos valores que nós tínhamos no mês passado. O dólar recua por vários fatores. Primeiro, você lembrou bem a gravação da reunião de ministros, que deveria apurar aí a interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal, né, denunciada pelo ex-ministro Sérgio Moro, não causou o efeito negativo que se esperava. Embora não tenha sido positiva, né, a divulgação não causou nenhum dano maior para quem esperava aí, né, situações muito mais graves.
não ocorreu e, lógico, o dólar começa a reagir negativamente frente ao real, o real sobe, então nós temos aí uma recuperação. Lembrando que na sexta-feira, Fabiano, nós tínhamos o dólar aí na faixa de 5,50, eu tenho anotado aqui 5,57, na mínima chegou a 5,55, isso na sexta-feira. Hoje, já caiu para 5,45, na máxima do dia esteve a 5,52. Portanto, o que se espera é, de novo, uma valorização do real frente ao dólar. Lógico, hoje é um dia de um volume de negócios menor, já que nós não temos referência do mercado americano, mas é importante lembrar que isso se deve também à atuação do Banco Central. O Banco Central vai ao mercado, hoje o mercado financeiro opera, mesmo com feriado em São Paulo, a Bolsa não para, nem a B3, nem a BBM, embora estejamos aí com limitações para a circulação na cidade. O que ocorre é o seguinte, o dólar já caía quase 2%, agora há pouco chegou a 5,45, na máxima foi a 5,42, neste momento opera R$ 5,46, tem queda de 1,91%, mas isso se deve principalmente à posição do presidente do Banco Central e de alguns diretores, como o diretor de política econômica, frisando que o Banco Central pode usar de medidas, né, não convencionais, ou seja, de instrumentos não convencionais para manter a meta da inflação. E com isso, lógico, o mercado vê com bons olhos essa informação e trabalha, lógico, com valorização do real. Fora isso, nós temos também uma queda na taxa de juros no mercado futuro e queda para o dólar também no mercado futuro. Então, o dólar para junho já recuava agora há pouco na B3 0,70%. Se o dólar futuro já sinaliza uma baixa, o dólar à vista também em queda, a perspectiva é de que o Banco Central pode mesmo utilizar instrumentos não convencionais para controlar essa alta do dólar. Tudo isso faz com que o mercado opere, neste momento, com recuperação para o real e essa queda para o dólar. Agora, temos mais alguns aspectos que podem influenciar na política monetária do país. Se discute ainda que o Brasil poderia ter de emitir moedas para enfrentar essa crise que vem pela frente, que nós estamos vivendo agora. Ainda é um assunto, vamos dizer assim, indefinido, mas fica essa sombra de que o Brasil poderia ter que imprimir dinheiro para enfrentar essa crise. É esperar para conferir, mas a princípio não seria fácil uma decisão como essa. Por isso, ela não sai do radar, essa possibilidade de impressão de dinheiro, mas também não pesa ainda no mercado, lógico, quando falamos de câmbio. Agora, o que acontece com a Bolsa é uma disparada, viu? Fabiano, a Bolsa subia agora há pouco quase, aproximadamente 4%. Veja bem, neste momento, a Bolsa sobe 3,73%, passa dos 85 mil pontos, chegou aos 85.306 pontos hoje, chegou a subir 4%, e a perspectiva é de que, mesmo sem a referência do mercado americano, hoje, você lembrou bem, é feriado lá, o fato é que nós temos aí uma perspectiva melhor para os papéis brasileiros. Primeiro, que estão com um preço mais baixo, atraem alguns investidores, e isso traz uma alta. Num dia que não há referência no mercado americano, essa até que é uma boa notícia. Agora, boa notícia, lógico, porque o Banco do Brasil tinha alta agora de quase 8%. Neste momento, ações do Banco do Brasil sobem 8,5%. Ações da Petrobras também têm alta de quase 4,5%. Isso contribui para uma alta no índice Bovespa. Afinal, são ações que têm um peso muito grande na formação desse índice, que na verdade é uma cesta teórica com mais de 70 ações, cerca de 70 ações que fazem parte desta cesta e estabelecem esse índice. Petrobras, grande volume de negócios, está entre as mais negociadas, sobe 4,5%. Nós temos Banco do Brasil subindo quase 8,5% agora, então nós temos aí um movimento de alta. Agora, para quem esperava que ações do agronegócio fossem ter alta, eu gostaria de lembrar que Marfrig perdia agora há pouco 0,71%, Klabin e Suzano, papel e celulose, empresas que atuam nessa área, perdem entre 0,5% e 0,70%, e o Minerva, também, outra empresa que importa muito para quem trabalha com pecuária, né, tinha uma queda de 0,39%. Apenas JBS tinha uma leve alta de 0,44%, mas Marfrig e Minerva vêm em baixa, Klabin e Suzano também. Mesmo assim, as ações mais negociadas como Petrobras, Banco do Brasil, puxam o índice Bovespa para cima. Sem a referência do mercado americano,
É melhor esperar amanhã para ter uma definição mais clara sobre o comportamento do mercado. Mas o fato é que não houve uma repercussão tão negativa como se esperava na divulgação do vídeo daquela reunião que ocorreu em abril e que foi motivo aí da saída do ex-ministro Sérgio Moro, ex-ministro da Justiça Sérgio Moro. O impacto não foi tão grande no mercado como se vê, dólar vem em queda frente ao real e a bolsa vem em alta. É esperar durante a semana uma certa calmaria no mercado, que se espera, decorrente de uma calmaria também lá na movimentação política em Brasília. É esperar para conferir, mas esperemos que continue o dólar com tendência de baixa e a bolsa com tendência de alta. Sinal de que alguma recuperação começa a chegar para a economia brasileira. É com você. Obrigado, Walter Pulga. Um grande abraço, obrigado pela participação. Pulga está nos acompanhando, vou aproveitar, Pulga, você que está acompanhando as informações em relação ao mercado internacional também. Eu vou falar de alguns números da China. A alfândega da China anunciou, os próprios chineses anunciaram uma elevação fortíssima em relação à compra de carne suína durante o mês de abril de 2020. A elevação é de 170%. Os chineses compraram no mês de abril 400 mil toneladas de carne suína. É isso mesmo. O total do primeiro quadrimestre da China chega a 1.352.000 toneladas. É um número que você vai ver aqui comigo. Veja só o que aconteceu aqui, a alfândega da China trazendo essas informações, estão no portal oficial da China, está em língua inglesa, é uma informação pública. Você vê aqui o que acontece com os chineses em relação à sua importação. Eles aumentaram aqui para muito, aumentaram em 170% comparado a abril de 2019 para abril de 2020, elevação de 170%, chegando a 400 mil toneladas. Nos 4 primeiros meses do ano, os chineses compraram 1.350.000 toneladas de carne suína. Por que isso ocorre? Porque a China, ela teve ali aquele impacto, está tendo ainda, porque não acabou não. A peste suína africana dizimou em 40% o número, né, o tamanho do rebanho de suínos na China, e eles têm comprado muita carne, mas têm comprado também muita soja. Eu falava a respeito dessa aquisição fortíssima de carne suína por parte dos chineses. E não é só isso. A China tem feito aquisições elevadíssimas de soja. É muito intensa. A compra de soja por parte dos chineses é extremamente expressiva. Vieram ao Brasil e compraram toda a soja que podiam. Não tem mais soja para vender, ou muito pouca soja no Brasil para a safra 2019-2020, para os chineses conseguirem comprar. Por isso que eles foram comprar lá nos Estados Unidos. Estão comprando soja lá também, em volumes também muito fortes. China vem com uma situação aí de realmente fazer grandes aquisições. E aí nós quisemos saber do professor Marcos Fava Neves, especialista em planejamento estratégico do agronegócio, os motivos que a China tem comprado tanta soja. Está recompondo estoques? Está vislumbrando uma retomada no abate de suínos em médio prazo? O que é que está acontecendo com a China para ter esses volumes de soja tão elevados, maiores, inclusive, do que no ano de 2019? Foi o que perguntamos para Marcos Fava Neves. O comportamento chinês passa a ser o grande direcionador do mercado mundial do agronegócio, pelo volume de compras, tamanho da população, movimentos estratégicos de suas empresas. Tenho a impressão que nos próximos anos é a variável que mais nós temos que prestar atenção em relação à demanda, né? E a China vem, sim, comprando forte produtos, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos, que são os dois principais fornecedores na maioria das commodities, se aproveitando de uma situação de preços em dólar
relativamente baixos para as commodities, Brasil com um espaço bastante interessante nessas compras chinesas. Outro ponto que deve ser destacado é a questão do medo que existe hoje na China de interrupção da cadeia de suprimentos, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, por conta do coronavírus. Então, o próprio governo, as organizações deram avais de compra para buscar mais produtos, e isso tem salvo aí o Brasil, né? Em abril, das nossas vendas do agronegócio, 46,6% foram para a China. Vou conversar agora com João Pedro Dias, analista de agronegócios aqui do SBA, do Canal do Boi. João Pedro, um prazer tê-lo aqui conosco mais uma vez, e eu quero conversar contigo a respeito de China. Olha os números, a China segue comprando muita soja, a soja que a China tem comprado são volumes históricos, recordes também. E aí tem uma coisa que tem pesado, eu conversei na semana passada com o professor Marcos Fava Neves a respeito do assunto, sobre se a China está recompondo estoques ou se a China já está vislumbrando conseguir engordar suínos novamente dentro do país. Esse é um aspecto. Por outro lado, a China está comprando muita carne suína. Somente no mês de abril, os chineses compraram 400 mil toneladas, segundo a própria alfândega chinesa. O que pode estar acontecendo aí nessa demanda chinesa, nesse consumo dos chineses? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a todos vocês. A grande questão é o seguinte, a China precisa suprir aquele déficit de 15 milhões de toneladas de carne suína que ela perdeu em função da peste suína africana. Hoje, na China, o preço da carne suína está muito mais alto do que estava há 2 anos atrás. O que acontece? As importações estão vindo nesse momento para suprir essa demanda. Agora, a questão eles estão num programa bastante ambicioso de recuperar a produção de carne suína deles, voltar aos 50 milhões de toneladas. Só que estão mudando, aquela criação de fundo de quintal, aquela criação pequena, ela vai dar lugar a criações extremamente tecnificadas. Consequentemente, vai aumentar a demanda de farelo de soja. E, consequentemente, a importação de soja em grão. Agora, tem um outro detalhe que hoje, depois dessa coronavírus, é uma questão de estoque, não é mais, eles querem ter um estoque, uma garantia de ter alimento na China. Eles devem estar refazendo seus estoques. João Pedro, em relação a esses fatores que estão diretamente ligados ao consumo chinês, eles acabam trazendo aqui para o Brasil também impactos importantes. A carne suína aqui no país mesmo, ela tem ali algumas questões que acabam trazendo ali alguns fatores diferenciados. Por exemplo, o preço pago para o produtor hoje de carne suína, ele não está tão adequado ou dentro daquilo que se esperava. Por outro lado, a carne que está sendo exportada, ela tem uma boa remuneração, vem até com um bom volume. O que tem acontecido nesse mercado? Esse é um mercado complicado neste momento, porque a gente ainda tem a situação de aquisição de grãos cara, pesada, aí por conta de preço de milho, também de farelo de soja, entre outros produtos. Existe demanda internacional, mas o preço não é tão remunerador quanto poderia ser para a carne suína, diferente do que acontece com carne bovina, por exemplo. Uma das questões é o mercado interno. O problema nosso no Brasil é que a renda do brasileiro está extremamente prejudicada em função dessa pandemia. As exportações nossas, na melhor das hipóteses, vai ser 25% a 30% da produção total. Consequentemente, grande parte dessa produção brasileira de carne suína é voltada para o mercado interno. Nesse momento, está voltando, as temperaturas começam a cair, o frio chegando, vai haver um aumento de consumo em função dessa questão de clima.
e isso é capaz de ajudar um pouco mais o suinocultor. Quanto ao custo, 50% do suíno está no milho. Nós estamos vivendo um momento que não entrou a segunda safra ainda. E a segunda safra de milho. O que acontece? Os preços ainda estão elevados do milho nos principais polos produtores, especialmente no sul do Brasil. A partir do mês que vem, a hora que entrar a segunda safra mais no mercado, isso deve impactar favoravelmente o suinocultor. Tá certo, João Pedro. João Pedro, eu quero agradecer a sua participação aqui no Agricultura BR e vou te perguntar, para essa semana, você espera algo diferente para o agronegócio? Hoje mesmo, nós estamos vendo, mesmo com o mercado parado em São Paulo, por conta do feriado lá que foi adiantado, e ser feriado mesmo nos Estados Unidos, nós estamos vendo o dólar recuando, muito mais por um motivo interno, político, porque aquela tal da gravação não tem essa força toda, um impacto tão negativo assim quanto se esperava. O que você espera para essa semana aqui para a agricultura, para a pecuária brasileira? Olha, no Brasil hoje a gente tem que olhar muito a questão de exportação. Hoje deve sair o resultado da terceira semana de maio, e esse número vai ser um número bastante significativo, que vai mostrar o volume de exportações das carnes e da soja. A partir do mês que vem, já volta o milho aparecendo no radar também de exportação. E isso é o que vai ajudar a regular os preços do mercado interno. Tá certo, João Pedro. Obrigado pela participação. Um grande abraço. Bom trabalho. O estado do Rio Grande do Sul é o maior produtor de arroz no país e deve registrar safra recorde nesta campanha atual. Para falar a respeito de como que vem a situação de resultado de lavoura e também dos negócios, você vai acompanhar agora uma reportagem de Paulo Andrei, que explica como é que vem os cenários do arroz no Rio Grande do Sul. E aqui do Rio Grande do Sul a gente fala sobre a safra do arroz. Quando se fala na safra de 2020, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, chega aquela questão da estiagem e de como isso prejudicou algumas culturas. Mas o arroz aproveitou esse clima e bate a sua safra recorde desde 1921. Faltam cerca de 13.600 hectares para a conclusão da colheita do arroz no Rio Grande do Sul. Durante a última semana, os produtores gaúchos chegaram a 920.882 hectares. O que representa 98,5% do total semeado de 934.537 hectares. A produtividade é um dos destaques dessa safra 2019-2020, que representa agora 8.418 quilos por hectare. O levantamento da Divisão de Assistência Técnica e Extensão Rural do Instituto Rio Grandense do Arroz confirma que a fronteira oeste é a mais próxima de terminar com 99,9% da área prevista colhida e produtividade de 9.259 quilos por hectare. A Zona Sul é outra regional de destaque, com 99,6% e produtividade de 8.729 quilos por hectare. A campanha vem logo a seguir, com 99,1% da área e 8.302 quilos por hectare de produtividade. As demais regionais estão com os seguintes resultados. Planície Costeira Externa tem 98,9% da área colhida e produtividade de 7.372 quilos. Planície Costeira Interna, com 97,9% e 7.713 quilos por hectare. E a região central aponta para 93,7% e 7.810 quilos por hectare.
A produção gaúcha deve fechar perto dos 7,7 milhões de toneladas. O levantamento da autarquia foi feito com base em informações fornecidas pelos produtores aos núcleos de assistência técnica e extensão rural do IRGA até a última quarta-feira, dia 13. E nós conversamos com Fernando Rechsteiner, que além de produtor de arroz na cidade de Pelotas, é presidente do Sindicato Rural e diretor da Farsul, sobre como se deu a safra de 2020. É uma satisfação poder conversar com os telespectadores do canal do Boi. A safra de arroz esse ano no estado do Rio Grande do Sul transcorreu de uma maneira bastante satisfatória. Fazendo uma retrospectiva de como caminhou a nossa safra, nós retornamos lá para outubro de 2019, onde tradicionalmente é o mês de início de plantio das lavouras de arroz aqui no estado, e nós tivemos naquele mês de outubro chuvas muito acima da média. Na nossa região de Pelotas, onde tradicionalmente nós temos em torno de chuvas de 100 milímetros no mês de outubro, nós tivemos chuvas acima de 400 milímetros. Portanto, 4 vezes mais do que o normal. E essas chuvas, naquele período muito acima da média, ocasionaram um atraso no estabelecimento inicial das lavouras de arroz. A expectativa que nós tínhamos é que cerca de 30% da lavoura de arroz do estado do Rio Grande do Sul foi cultivada fora do período ideal. E isso gerou uma expectativa de uma quebra de produtividade, uma vez que essa parte da lavoura floresceria, teria o seu período reprodutivo, que é fundamental para o estabelecimento de teto produtivo, não num período ideal, mas sim já numa época de menor luminosidade, muitas vezes com temperaturas mais baixas. E o que aconteceu é que a partir do mês de novembro, nós tivemos uma estiagem, uma seca muito forte no nosso estado, na nossa região não foi diferente, e essa estiagem, diferentemente da cultura da soja, da cultura do milho, da nossa pecuária leiteira, ela acabou beneficiando a imensa maioria da lavoura de arroz. E essa quebra de produtividade que nós estimávamos em função desse atraso inicial de plantio, ela acabou não acontecendo. Nós estamos encerrando praticamente a colheita no estado do Rio Grande do Sul e a estimativa de média é em torno de 8.300 quilos por hectare, que é uma média muito boa. Nós tivemos uma redução de área. A área plantada de arroz esse ano no estado ficou em torno de 940 mil hectares. Nós já tivemos em outras épocas quase 1.200.000 hectares de arroz cultivados no estado do Rio Grande do Sul. E essa redução tem a sua causa justamente na descapitalização do produtor de arroz e num histórico recente de prejuízos sucessivos da cultura. Então nós estamos com uma safra, com uma área plantada menor, mas com uma produtividade bastante satisfatória, melhor que a produtividade estabelecida na safra passada, o que acabou trazendo um tamanho de safra bastante adequado. A expectativa que nós temos é de uma safra próxima a 8 milhões de toneladas, e esse volume de produção não só abastece o nosso mercado interno brasileiro, como também gera algum excedente para se exportar. E esse tamanho de safra adequado à nossa demanda, ele está contribuindo para preços adequados também de mercado. O que nós estamos vendo esse ano é uma procura muito forte, principalmente no mercado externo pelo nosso arroz. Nós temos importadores tradicionais já do arroz gaúcho, em função principalmente da qualidade do nosso arroz. Nós temos o mercado mexicano entrando fortemente atrás dessa qualidade do nosso arroz, e essa procura, principalmente do mercado externo, conjugada com o momento de dólar valorizado que nós temos, estão trazendo para o mercado um preço de arroz remunerador ao produtor, diferentemente do que nós tivemos num passado recente.
E o assunto por aqui no Agricultura BR agora é a produção de milho. Olha, o que nós temos? Nós temos o centro-sul do Brasil em segunda safra, alguns estados que apresentam estimativas menores de produção e prejuízo já durante essa safra, essa segunda safra. É o caso do Paraná. Paraná veio com seca, veio com estresse hídrico durante boa parte do desenvolvimento da safrinha e mesmo com as chuvas, e não são todos os municípios que tiveram chuvas tão interessantes, mesmo com as chuvas que ocorreram, não recupera mais aquilo que foi perdido. Essa frase vale também para o estado do Mato Grosso do Sul, que passou por situação semelhante. Mesmo com as fortes chuvas do final de semana, não tem como recuperar aquilo que já havia sido perdido, e isso é um ponto. Entretanto, o maior produtor de grãos do país, que é o estado do Mato Grosso, vem com uma segunda safra muito boa. Por lá, já há aquela inclinação de valores reduzidos. Dependendo do município de referência, Mato Grosso pode ter até sacas mais baixas do que essa que eu vou mostrar agora. Nós vamos mostrar a Primavera do Leste, mas nós encontramos preços para Mato Grosso em R$ 33, R$ 34 por saca nessa referência. Você acompanha comigo agora como é que vem então o milho, saca de 60 quilos em Mato Grosso, para Praça de Primavera do Leste. Você tem aqui os valores do dia 24 de abril, quando estava em R$ 39,00 a saca. Dia 30 do mês passado, R$ 39,50. 6 de maio, R$ 39,00 por saca. No dia 12, recuou a R$ 35. No dia 18, o valor da saca de 60 quilos do milho eram de R$ 39,00 por saca de 60 quilos. E neste dia 25, por enquanto, o valor de referência a R$ 37,00 por saca. Evidentemente que o estado do Mato Grosso tende a recuar esse preço, quanto mais a segunda safra entrar no mercado. Mato Grosso, que é líder total na produção de grãos no país e continua trazendo resultados melhores safra a safra. É o que nós vamos acompanhar agora na reportagem de Valdir Pacheco. Mato Grosso continua liderando a produção nacional de grãos com larga vantagem em relação aos outros estados. Na safra 2020, deve responder por 28% da produção nacional de grãos. O estado é seguido por Paraná com 14,9% e Rio Grande do Sul com 14,3%. Esses números fazem parte de um levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. A estimativa é que Mato Grosso colha 33 milhões de toneladas. Ainda segundo o IBGE, isso representa um crescimento de 2,2% em relação a 2019, em decorrência do aumento de 2,2% da área plantada. O IBGE estima que a safra brasileira de grãos, cereais e leguminosas em 2020 seja recorde, com a produção de 243 milhões e 200 mil toneladas, um aumento de 1 milhão e 700 mil toneladas em relação a 2019. Dos 5 produtos de maior importância para a próxima safra, apenas o milho, segunda safra, apresentou estimativa de produção menor que em 2019, de 10,4%. O levantamento aponta uma produção de 7,1 milhões de toneladas de algodão, um crescimento de 2,7% em comparação à safra de 2019. Segundo a entidade, esse número representa novo recorde para a cultura. Ainda de acordo com a estimativa, 1,7 milhão de hectares deve ser cultivados, um aumento de 7,1% da área plantada. Vamos seguir falando de milho agora, mostrando como é que vem a situação no estado do Paraná. Paraná também vem
também do seu segundo maior produtor de grãos do país, segundo maior produtor de milho, vem já muito próximo ao início de colheita, mas por lá a safra tem perdas por conta daquele estresse hídrico que eu falei, por conta da falta de chuvas e momentos de desenvolvimento da cultura. Agora, temperaturas mais baixas, com geadas no Paraná e também no Mato Grosso do Sul, isso acaba trazendo impactos para a produtividade e a produção paranaense será menor. Você acompanha comigo agora como é que vem os valores negociados com milho no estado do Paraná, está na tela, você acompanha aqui comigo o que vem acontecendo. Diferente do Mato Grosso, vem a ascensão, os valores aqui na referência da BBM no município de Pato Branco. Pato Branco, no Paraná, no dia 24 de abril, tinha um valor de R$ 44,00 a saca. Esse valor se mantinha no dia 30 de abril. No dia 6 de maio, eram R$ 44,00. No dia 12, mantinha R$ 44,00. No dia 18, sobe. 18 de maio veio para R$ 46,00 a saca e os valores, por enquanto, em Pato Branco, vêm a R$ 47,00 por saca de 60 quilos. Vou falar agora de milho ainda, estado de Goiás. O estado de Goiás é uma referência muito importante quando eu falo de milho e principalmente de volume de gado confinado também. O Goiás tem muita tradição em confinar animais e por lá a aquisição não está fácil. Os preços do milho seguem muito elevados, assim como outro fator que até tem um peso muito maior, que é o fator do boi magro. Você vai acompanhar comigo agora como é que vem os valores da saca de milho no estado de Goiás, porque eles estão também em ascensão, pelo menos por enquanto não se colhe a segunda safra. Você tem os números agora na tela comigo, nossa equipe preparou os dados, mostrando que no dia 24 de abril eram R$ 43,00 a saca de 60 quilos. No dia 30, esse valor recuava a R$ 41,50. No dia 6 de maio, continuava em R$ 41,50. No dia 12 desse mês, recuou para o menor valor dessa série histórica, que foi de R$ 40,00 por saca. No dia 18, subia para R$ 41,50 e nesse dia 25, se recuperando para R$ 42,00 a saca. São os valores negociados com milho na Praça de Cristalina, estado de Goiás. Essa semana ela é muito especial para a produção brasileira de leite. É chamada Semana do Leite porque ela antecede o Dia Nacional, que é dia 1º de junho. Entretanto, vamos ser francos, esse ano de 2020 tem sido muito complicado e depois do fator Covid-19 ainda ficou pior para boa parte da produção leiteira do país. Inclusive, a Abraleite, a Associação Brasileira dos Produtores de Leite, fez uma carta reclamando demais sobre a participação dos laticínios dentro dos conceleites nos estados. Tem conceleite no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e reclamou muito porque esses laticínios não têm cumprido aquilo que se tinha combinado quando foi formado o Conselho Paritário. E aí, o prejuízo para os produtores é gigantesco, é o que nós vamos ver agora nessa entrevista que o presidente da Abraleite concedeu ao meu amigo Jorge Zaidan. Geraldo Borges, muito obrigado pela sua entrevista ao Canal do Boi. A Abraleite divulgou recentemente uma carta para conhecimento de toda a sociedade, principalmente pelo setor leiteiro do país nesses tempos difíceis. O que diz essa carta, Geraldo? Primeiramente, nós da Abraleite agradecemos o convite e a oportunidade de poder falar para os telespectadores do Canal do Boi.
e o que diz na carta é uma insatisfação geral que existe com os produtores de leite de todo o Brasil em relação à nossa maneira de termos um relacionamento com a indústria que é tão difícil. Durante todos esses anos de pecuária leiteira no Brasil, a gente não viu ainda um amadurecimento dessa relação e a cadeia sofre com isso. Nesse momento, a carta foi motivada pelo fato que os conselheiros, que foram constituídos em 6 estados do país, demonstraram um aumento no preço dos produtos lácteos e que esse momento teria que ser repassado aos produtores, agora referente ao mês de abril, que é pago em maio. E algumas indústrias não estão querendo cumprir com esse combinado, com essa combinação que existe, e há uma insatisfação geral. E lembrando que esses conselheiros eles existem em 3 estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Minas Gerais. Já em Goiás existe uma Câmara de Conciliação, que também trabalha com um índice muito semelhante ao conselheite. E esses 7 estados juntos, eles detêm algo em torno de 70% do leite produzido no Brasil. Era um começo, os conselheiros fazem parte de um começo de uma boa relação e que precisa não só ser preservado, como precisa evoluir. O que nós pedimos nessa carta é que a indústria repense essa atitude e que dê realmente a valorização que o produtor de leite precisa. Geraldo, por que razão, na avaliação da Abraleite, o conselheite que vai divulgar o preço depois de quase um mês de entrega do produto, né? A indústria vai pagar depois de quase um mês após a entrega, né? Após a captação. Por que razão essa recusa em melhorar para o produtor, já que o atacado, o laticínio, está remunerando, está comprando um leite mais caro? Importante, Zaidan, esclarecer que os conselheiros e também a Câmara de Conciliação de Goiás são conselhos paritários, em que a indústria e o produtor sentam juntos e discutem juntos. Os preços são os preços de venda ao consumidor, são todos eles tabulados e aquilo vai ser trabalhado um índice que indica como foi que reagiu, como que foi o mercado do produto lácteo, para então dar uma previsibilidade de pagamento ao produtor. E essa previsibilidade faz com que o produtor possa ou não investir no seu negócio, possa, por exemplo, investir mais na nutrição das matrizes leiteiras ou acelerar ou pisar no freio. O produtor não pode trabalhar com uma total imprevisibilidade a ponto dele não saber se ele vai tomar prejuízo, se ele vai pagar as contas ou se ele vai ter um pouquinho de lucro. Estamos entrando na entre-safra. Tem perspectiva para melhorar o preço ao produtor? Zaidan, o momento é muito difícil de fazer previsibilidade, né? Previsão nesse momento é meio que complicado. Você veja que nós não sabemos nem por quanto tempo vai durar essa pandemia e o confinamento, vamos falar assim, essas restrições sociais, se isso vai piorar ou melhorar nos próximos 2 meses. Nós sabemos que estamos entrando, uma grande parte do Brasil produtora de leite, nós estamos entrando no inverno, que traz não só incertezas para o campo, no sentido de que nós vamos ter dificuldades com seca em alguns estados produtores de leite, como aconteceu no Rio Grande do Sul, nos estados do Sul, que também são fatores limitantes. A gente está vendo um desestímulo muito grande, muitos produtores andaram abatendo matrizes nesse momento de incerteza, nesse momento que a própria indústria, ao invés de criar uma segurança, criar um bom relacionamento, gera um pânico para a classe produtora de leite e que isso gera total incerteza ao setor. Geraldo Borges, presidente da Abraleite, muito obrigado pela sua entrevista. Abraleite que agradece. Um abraço a todos. Fala agora da cadeia produtiva da carne bovina sobre o aspecto da indústria. Olha só, o Ministério Público do Trabalho no estado de Mato Grosso do Sul anunciou medidas para se conseguir conter o contágio por coronavírus dentro das unidades frigoríficas do estado. Já tiveram 3 plantas em Mato Grosso do Sul com funcionários que acusaram a doença. E para evitar que ela se espalhe nos demais membros das equipes da indústria frigorífica e com isso paralise
tenha risco de paralisar a atividade. Foram anunciadas medidas através do Ministério Público que você vai acompanhar agora na reportagem de José Cunha. O aumento nos casos de infecção pela Covid-19 entre trabalhadores das indústrias frigoríficas do Mato Grosso do Sul levou o Ministério Público do Trabalho a desenvolver novas ações para tentar diminuir os riscos de contaminação nas plantas do estado. Em uma coletiva de imprensa, o procurador Jefferson Pereira detalhou quais as medidas que serão tomadas daqui para frente, já observando todas aquelas orientadas pelos órgãos de saúde. No mês de abril, nós disparamos, e eu aqui em Dourados fiquei responsável dentro do plano de ação desenvolvido no âmbito da nossa Procuradoria Regional do Trabalho. Eu fiquei responsável por um procedimento denominado procedimento promocional de atuação na indústria frigorífica ou nas indústrias de abate e processamento de carnes. Então, com base num arquétipo feito por Brasília, pela Coordenadoria Nacional, CODEMAT, nós então reproduzimos essas recomendações, adaptando-as à nossa realidade local, não só Dourados, mas como todo o estado do Mato Grosso do Sul, e nós disparamos para cerca de quase 40 estabelecimentos. E à medida que nós encaminhamos, nós também demos um prazo para que elas nos respondessem, de forma a demonstrar quais medidas estavam sendo adotadas em relação a isso. Então, foram encaminhando as providências, e isso envolvia desde cuidado no transporte coletivo dos trabalhadores, porque grande parte dessas indústrias, elas transportam os trabalhadores através de ônibus fretados. Então tem todo um protocolo de segurança dentro do veículo, transporte, a redução da capacidade de pessoas sentadas, a entrada na planta, os refeitórios, as áreas de pausa, de descanso, a própria atividade produtiva. Então, eles foram nos encaminhando, à medida que eles foram nos encaminhando, a fiscalização do trabalho, vinculado ao Ministério da Economia, tem acesso a todo esse procedimento e passou, então, a analisar esses planos de contingência ou planos de biossegurança, assim denominados. Uma das maiores preocupações citadas pelo procurador é com relação aos motoristas das transportadoras que chegam de diversas partes do país e podem estar contaminados com a doença, como já houve caso no município de Guia Lopes da Laguna, onde 12 trabalhadores foram infectados. Eles estão fazendo a desinfecção dos veículos, tem casos que o caminhoneiro não desce do caminhão. Está sendo feita também a aferição da temperatura. Eles preenchem um questionário na barreira sanitária, origem, apresentando algum sintoma. Então, assim, o caso lá de Guia Lopes foi bem complicado, porque o frigorífico no interior, houve o contato lá com os 2 colaboradores, e esse caminhoneiro, só depois que ele saiu, que ele avisou que ele estava contaminado. Então, assim, falta também um pouco de participação, de lealdade da parte que está com aquilo, entender que a tua conduta, ela pode disseminar algo que aconteceu lá, chegou a dar 118, não sei como está agora, pelo boletim. Então, existem os protocolos específicos, sim, com relação a isso, aí, dos caminhoneiros, nessa situação que eu lhe indiquei. Segundo o procurador, todas as medidas necessárias estão sendo tomadas para garantir o pleno funcionamento das plantas frigoríficas do estado. E mesmo havendo 169 casos confirmados entre trabalhadores das indústrias, o procurador afirmou que não existe a possibilidade de fechamento de unidades em Mato Grosso do Sul. Enquanto a gente conseguir trabalhar dessa forma, aí é aquela questão. Nós temos que estruturar as equipes de vigilância em saúde, que é algo, assim, vigilância em saúde e vigilância epidemiológica, que tem feito um trabalho hercúleo nessa situação toda. A questão dos testes. O drive-thru começou com 30 testes diários, segunda, quarta e sexta. Semana passada, ou essa semana começou com 40, estão querendo aumentar para 50. Aí fizeram testagem, mais de 100 testagens na aldeia, sábado, sexta e sábado. Os testes nas equipes volantes, agora nos municípios circunvizinhos que eu citei, que tem empregados JBS, vão começar a fazer teste na própria planta. O laboratório da FGD vai fazer as análises, então vai ser uma resposta mais rápida. Eu acredito que a gente vai conseguir ter uma visão mais transparente em relação a isso, de casos, de nível de contaminação, de transmissibilidade, por conta desse trabalho que está sendo feito e coordenado pela SES. De Dourados, Mato Grosso do Sul, José Cunha.
E olha, o Marfrig anunciou que houve contaminação de 25 funcionários nas suas unidades de Várzea Grande, no estado do Mato Grosso. E aí o Marfrig agiu, trouxe medidas importantes de prevenção, isolou os funcionários e todos os outros funcionários que tiveram contato com aqueles que estavam contaminados. E informa que, com as medidas tomadas, a unidade continua abatendo normalmente em Várzea Grande, no Mato Grosso. Eu volto a falar a respeito do Plano Safra, que vai ser lançado no dia 15 de junho. E lembro que no seu lançamento, você sabe, você vai acompanhar tudo aqui no Canal do Boi, com nossos comentaristas, com meus colegas aqui, a gente falando a respeito desse lançamento. Mas um dos efeitos que teve na última quinta-feira foi a aprovação dos elementos ligados ao seguro rural. Como é que ele vai conseguir ser compensado para essa nova safra 2020-21? É o que nós vamos acompanhar agora na reportagem de Saulo Lopes. O aporte de mais de 4 bilhões de reais vai irrigar 3 frentes importantes de produção: Seguro Rural, Plano Safra para 2020-2021 e o Proagro. Serão disponibilizados 741 milhões de reais como subvenção ao prêmio do Seguro Rural este ano. 3,2 bilhões de reais para o Plano Safra, a ser anunciado até a semana que vem, com recursos garantidos para investimentos e custeio do Pronaf e demais produtores. O mérito dos recursos estratégicos é auxiliar nos problemas climáticos em regiões como o noroeste do Rio Grande do Sul, que sofre com a seca esse ano, que já prejudicou em 15% a produtividade da soja e do arroz. Ainda sobre o seguro rural, que é importante, ele vai incrementar a segurança jurídica das culturas nas 5 maiores regiões brasileiras de produção e ajudando aí o Brasil a manter a expectativa de safra, segundo a Conab, de 250,9, quase 251 milhões de toneladas de grãos. Saiba mais acessando facebook.com/Keep International, está aí o endereço na sua tela. Olha, eu vou encerrar o programa de hoje. Hoje nós não temos soja em Chicago, estamos sem referência de soja no Porto. Vamos encerrar falando de dólar, e o dólar está caindo hoje no Brasil. Vamos dar uma olhada como é que vem os negócios agora. O dólar segue com a queda próxima a 2%, agora recuando 1,93% a moeda norte-americana. Negócios em R$ 5,46 mais 6. Encerro essa edição do Agricultura BR, mas a gente volta logo mais. Voltamos na terceira edição a partir das 16 horas. Você já sabe, é claro que aqui pelo Canal do Boi, é o canal do agronegócio, é o canal que tem responsabilidade com você, produtor rural. A todos um grande abraço e até mais.